Então tá, mais uma vez boa noite. Nós vamos dar continuidade nessa série, onde, para quem não lembra, né, ou não conseguiu, tá semana passada, o título dela é Relacionamentos Líquidos, porque é uma expressão que o sociólogo Zygmunt Bauman, ele criou para falar, para tentar expressar aquilo que ele percebeu na cultura dos últimos anos na nossa sociedade. Ele percebeu, né, o quanto que os nossos relacionamentos a cada dia eles estão mais frágeis, mais fáceis de serem rompidos. E aí essa expressão amor líquido, que na verdade foi a expressão que ele criou e que tem livros, né, que tratam desse tema. Um dos livros tem esse nome, Amor Líquido, tem a ver com o fato de que o líquido é algo que a gente não segura durante muito tempo. Tu joga na mão, mas ele escorre e daqui a pouco não sobra mais nada. Então, assim são os relacionamentos na grande maioria da nossa cultura. E se a gente vem tratar, então, né, de que o que Deus esperava, né, na sua criação. Está dando para ouvir? O que Deus esperava da sua criação, na origem, era que a gente pudesse amar no sentido verdadeiro da palavra, de um compromisso aonde isso não deveria acabar jamais. Isso quer dizer que a nossa cultura de relacionamentos líquidos está vivendo no pecado. E a gente precisa ser confrontado, analisar a nossa vida para ver quais áreas da nossa vida estão sendo influenciadas pela cultura do mundo, ou seja, o que o pecado está voltando a dominar sobre a nossa vida nos relacionamentos. E aí, semana passada, eu conversei um pouquinho sobre relacionamentos líquidos em Deus, né, no relacionamento com Deus, na espiritualidade. Porque também o nosso relacionamento com Deus deveria ser algo profundo, ao qual a gente deveria ter um compromisso inabalável. Mas a gente viu, olhando o exemplo do povo de Israel, depois que saiu do Egito, que ainda que eles tiveram um monte de provas de que eles têm um Deus presente na vida deles, começando já no fato da saída do Egito, com as pragas, toda a proteção, a qualquer sinal, por exemplo, de expectativas frustradas, eles já desanimavam. E a consequência desse desânimo e afastamento gradativo de Deus foi que, já que talvez Deus não estava protegendo eles da maneira que eles gostariam, eles iam lá e começavam a criar outros ídolos. E a gente viu isso no bezerro de ouro ali, que eles mandam criar um bezerro de ouro. Então, ainda que eles digam, nós vamos fazer uma festa para Deus, mas eles estão usando um ídolo junto com outro. Eles botam um ídolo acima de Deus na vida deles. E a consequência final disso, de um relacionamento que vai se tornando a cada dia mais líquido, mais frágil com Deus, é que no final eles fazem uma festa e que o fim dela é libertinagem. Libertinagem não somente no sentido quando a gente fala dessa palavra que a gente lembra de sexualidade geralmente, mas libertinagem é sair dos valores de Deus. É não existir mais valores que a gente acredita, ou seja, o povo de Israel parou de acreditar nos valores de Deus e começou a acreditar nos valores que eles queriam para eles, que os falsos ídolos deles falavam para eles, que na verdade era reflexo daquilo que eles queriam acreditar. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é um relacionamento líquido com Deus, um relacionamento frágil, onde a gente hoje diz que está com Deus, daqui a pouco, amanhã, a gente já não tem mais relacionamento, ainda que ache que está próximo de Deus, vai influenciar como consequência nos relacionamentos com os outros. E hoje, né, nesse fato que a gente vai conversar sobre relacionamentos líquidos na amizade, é o primeiro ponto que a gente quer falar de relacionamentos com as pessoas. Por quê? Bom, eu não sei se você já percebeu o quanto que amizades são importantes na vida, ainda que a gente diga, né, comumente que amigos se contam nos dedos e no máximo nos dedos de uma mão e olhe lá se tu consegue contar. Mas o problema é, se amizades são importantes, por que a gente mal consegue talvez dizer um amigo de verdade? Dizer, eu tenho uma pessoa, amigo no sentido bíblico, ao qual você realmente pode chorar com ele, ou ele pode chorar com você e se alegrar também com você quando você está alegre. Amizade não é somente conhecer uma pessoa. Muitas vezes a gente chama pessoas de amigos, amiga, mas na verdade são colegas. São pessoas que a gente conhece. Mas amigo de verdade no conceito bíblico é alguém que paga um preço contigo, que caminha contigo. E sabe o que é mais triste de tudo? É que a ciência, por exemplo, ela tem demonstrado em algumas pesquisas nos últimos anos o quanto que aquilo que Deus criou a gente para vivenciar, que são relacionamentos íntimos, o quanto que a própria ciência demonstra que realmente isso é essencial na nossa vida.
Por exemplo, tem uma pesquisa lá do ano de 2011, na verdade, assim, a revista super interessante publicou essa pesquisa que foi feita do ano de 1937 até 2011 pela Universidade de Harvard. E a pesquisa, basicamente, eles começaram a analisar o que é o fator, quais seriam os fatores mais importantes para que as pessoas pudessem ter saúde. O que são aquelas coisas que influenciam de maneira importante, drasticamente, na nossa saúde. E ao contrário do que a gente pensa, ainda que a revista não vai dizer, né, a pesquisa não vai dizer que não sejam importantes, né, e a gente geralmente pensaria, a primeira coisa importante, é se alimentar bem, é poder dormir bem, é fazer exercícios, etc. E isso vai nos dar condições de saúde boas. A pesquisa não concluiu que isso são fatores somente esses importantes. Que, na verdade, tem um fator que é ainda mais importante, que são amizades. Que o principal fator, não somente, junto com todas essas coisas, o principal fator que influencia na qualidade de vida do ser humano são amigos. E é interessante porque eles constataram que pessoas que têm laços fortes de amizade aumentam a sua vida, em média, em até 10 anos. E pessoas que têm laços fortes de amizade conseguem prevenir sérias doenças com muito mais facilidade. Eles ainda constataram que, em média também, pessoas com mais de 70 anos têm 22% mais chance de chegar aos 80 anos se mantiverem relações de amizades fortes. Ou seja, olha como é essencial para a nossa saúde, e talvez até mesmo na pandemia, se a gente soubesse de uma estatística dessa, o quanto que é essencial ter amigos. E o mais interessante ainda que eu achei é que eles constataram que, em média, o ideal seria que a gente tivesse pelo menos 4 amigos. Porque eles falaram que com menos de 4 amigos corre o risco dobrado de ter problemas cardíacos. E a Covid gerava, um dos principais problemas tinha a ver com coração e pulmão, lá no início, né? Coração e pulmão. E o motivo pelo qual eles constataram isso, que pessoas que têm amigos conseguem, né, ter a qualidade melhor de saúde nesse sentido de coração, cardíaco, é porque, na verdade, quando você tem amigos, nos relacionamentos, é gerado em você o hormônio da ocitocina, que é um hormônio que é importante para reduzir o estresse no corpo. E esse hormônio, então, né, faz com que, quando tu tem ocitocina, o hormônio do prazer, os batimentos cardíacos desaceleram e, consequentemente, tu vai ter menos problemas de saúde. A ocitocina, quanto mais amigos tu tem, menos problemas cardíacos tu vai ter. Não é quanto mais conhecidos, não é quanto mais pessoas tu convive. Porque, às vezes, a gente convive com um monte de gente no trabalho e só sai de lá quase com um infarto. Mas é naquele espaço onde você está, ter amigos, gerar amigos. E ainda tem uma outra coisa interessante, que também a própria pesquisa aqui constatou, é que o período da vida que mais a gente tem ocitocina no corpo é durante a juventude. E eu não sei se você imagina por quê que é no período da juventude. Mas é simples. É justamente no período da juventude que mais tempo a gente passa com pessoas porque a gente está estudando. Que é aquele período de escola. Todos os dias convive com pessoas. E, geralmente, os jovens têm amigos ali. Seja 1, 2, um grupinho pequeno, ou às vezes até com a sala inteira. Todos os dias se encontram. É o período da vida que mais tem. E também, ao mesmo tempo, conforme tu vai envelhecendo, menos ocitocina tu vai tendo, porque a consequência é que nós vamos perdendo as amizades. Nós vamos dedicando muito menos tempo aos amigos e muito mais tempo às obrigações. E aí entra uma outra pesquisa que também eu achei interessante, que é um fato que um economista chamado Andrew Oswald, da Universidade de Warwick, sei lá como é que se pronuncia isso, meu inglês não é nada bom, mas ele constatou que, ele fez na verdade um cálculo, para tentar constatar, para tentar dizer assim, o que seria o valor de um amigo? Quanto vale ter um amigo? Para que a gente pudesse saber se vale a pena ou não perder amigos. Né? De repente, de poder dizer, tudo bem, eu não tenho amigos, eu trabalho muito,
mas eu ganho dinheiro e aí eu aproveito de outras maneiras, ou lá na frente eu tiro o atraso, né, tendo férias com meus amigos. E ele disse que, não sei qual é os fatores que ele usou para chegar a esse valor, mas ele calculou que um amigo custa 134 mil reais. Eu imagino que ele deve ter pensado nessas questões de talvez plano de saúde, de você ter que, né, se tratar, e exercícios físicos, você gastar com academia, e etc. Quanto você economizaria com algumas coisas se você mantivesse amizades? E aí eu digo assim, será que, num período, por exemplo, vamos dizer agora, não só agora da crise, né, mas também antes, será que se você fosse optar por não ter amigos, pelo menos um, e você fosse pedir para o teu patrão dizer, ó, já que eu estou trabalhando demais e eu não estou tendo tempo para os meus amigos, eu gostaria de um aumento de 134 mil reais. Será que você ia receber esse aumento? Será que você ia ganhar isso? O custo de você não ter um amigo para poder ter mais saúde, para poder investir, de repente, um bom plano de saúde? Provavelmente nenhum patrão iria dar isso. A lógica é que não vale a pena a gente, às vezes, investir tempo demais em coisas que não possibilitem a gente ter amigos. O preço é muito alto, o custo é muito alto em todos os sentidos de a gente não ter. E o problema é ainda maior porque a gente se auto-engana que a gente tem amigos através da internet. Isso é outra coisa que o Zygmunt Bauman vai falar, que nós vivemos a era dos relacionamentos virtuais, das amizades virtuais, aos quais a gente tem no Facebook 2.000 amigos, porque é assim que no Facebook é chamado. No Instagram é seguidores, tu busca seguidores, no Facebook é amigos, são amigos teoricamente, e a gente acredita muitas vezes que realmente são amigos, a ponto até de muitas vezes estar compartilhando coisas lá que nem deveria, escrevendo coisas que não há espaço para isso. Mas o pior de tudo do mundo virtual não é somente o se enganar de ter amigos, mas é o fato que no mundo virtual é muito fácil tu romper amizades. Não sei se você já ouviu a ideia que tem sido falada ultimamente do cancelamento. Falam muito disso, da era do período dos cancelamentos. O que é isso? Qualquer coisa que alguém fala, que alguém diz, posta, né, coloca na internet que eu não gosto, eu vou lá e paro de seguir ele. Corto a amizade, bloqueio ele. E não é assim que a gente vê. Ah, tu está lá seguindo, de repente um amigo teu, tu está olhando lá e um amigo teu posta alguma coisa sobre uma opinião diferente da tua. De repente foi lá e botou que é contra o aborto ou é a favor do aborto. E aí tu diz, ah não, que absurdo, como é que ele pensa assim? Eu não posso seguir uma pessoa assim. Às vezes tu até tenta um diálogo pela internet, mas não dá certo. Não, eu não quero nem ver para não me estressar. Ah, o fulano botou alguma coisa a favor do Bolsonaro. Não, como é que pode? Aquele gado, não sei o que lá. Não, o fulano defendeu um ladrão. Não. E às vezes amizades de anos são rompidas em 1 segundo, com um pequeno clique. Relacionamentos virtuais, onde no WhatsApp, se tu quer ignorar alguém, tu ignora. A pessoa te escreve algo que tu não gostou, que tu não quer responder, tu simplesmente não responde e diz, eu não vi a mensagem. Mas a gente não faria isso no mundo real, de pegar e sair andando e não responder. Ou até faria. Muitas vezes a gente o virtual está indo para o real. Não talvez literalmente sair andando, mas quantas vezes a gente está rompendo relacionamentos da mesma maneira. Simplesmente porque alguém fez alguma coisa, falou algo que a gente não gostou, a gente simplesmente vai lá e não quer mais se relacionar com ele, não busca mais ele, não vai ao encontro. Queridos, olha o que Zygmunt Bauman diz aqui a respeito disso. Ele diz, os contatos online têm uma vantagem sobre o offline. São mais fáceis e menos arriscados. O que muita gente acha atraente, eles tornam mais fáceis se conectar e se desconectar. Caso as coisas fiquem quentes demais para o conforto, você pode simplesmente desligar sem necessidade de explicações complexas, sem inventar desculpas, sem censuras ou culpa. Atrás do seu laptop ou iPhone, com fones de ouvido, você pode cortar fora dos desconfortos do mundo offline. É isso. Ele resume perfeitamente tudo que eu falei até aqui. E aí, queridos, se a gente vê que essa é a nossa cultura,
a gente precisa realmente analisar se essa cultura dos relacionamentos de amizade frágeis e que se rompem com facilidade não está entrando para dentro da igreja. E nós vamos fazer isso hoje olhando para 3 pessoas que tiveram amizades de graus diferentes. Eu vou convidar a gente a abrir a Bíblia, mas eu não vou ler todo o texto, todos os capítulos, porque a gente vai acompanhar, na verdade, 2, 3 capítulos aqui, e aí seria muito longo. E eu vou ir lendo versículos, vai ser colocado aqui se você não trouxe a Bíblia também, mas eu vou ir lendo versículos, e a gente vai analisar o relacionamento de amizade entre Davi e Saul, e Jonatas, que era filho de Saul, e o rei Davi. E eu convido a gente a abrir e já deixar aberto em 1 Samuel 18. 1 Samuel, capítulo 18. Primeira Samuel, capítulo 18. Todos acharam? Então eu vou fazer o seguinte, tá? Primeiro eu quero ainda falar um pouquinho sobre o quanto que é interessante e como começou esse processo de amizade para a gente relembrar. E aí nós vamos seguindo, olhando em primeiro lugar o relacionamento de amizade de Davi com Saul e depois de Jonatas com Davi. Eu não sei se vocês lembram como é que surge essa amizade dos dois, né, de Davi e Saul. Primeiro, Davi era simplesmente um pastor de ovelhas. Ele era um simples pastor de ovelhas, não pastor no título como eu recebo hoje, mas pastor de cuidar de um rebanho de ovelhas. Era assim, é assim que é chamado, caso alguém não saiba, né, ainda, os que cuidavam de ovelhas em Israel. E até hoje, são pastores. Por isso que essa ideia, né, do laurindo, dos pastores, né, que cuidam das ovelhas. E aí, então, certo dia, o que acontece no povo de Israel? Um tal Golias, um gigante, vai lá e ameaça Israel. E aí os soldados ficam tremendo de medo dele, ninguém quer enfrentar ele fala um monte de bobeira para o povo, ninguém tem coragem, e um simples pastor de ovelhas, que tinha os seus irmãos lá no exército, foi lá visitar os irmãos, fica sabendo da história, ele vai até Saul e diz, peraí, que história é essa? Deixa que eu vou enfrentar o Golias. E aí eles zombam, né? Todo mundo zombava dele. No fim, Saul meio que, eu acho que diz, não tem alternativa, né? Então vai tu mesmo. Pelo menos alguém está tendo coragem. Ele dá a armadura dele, não serve no Davi porque ele era baixinho. E aí Davi vai simplesmente com a roupa do corpo e uma funda. E aí ele consegue conquistar, né? Ganhar do Golias. E pensa, né? Para um rei que estava prestes a ser humilhado, um rapaz, franzino, jovem, dá a vitória. E eles começam uma amizade fantástica. Uma amizade onde Davi começa a ficar direto dentro do palácio, onde ele vira um instrumentista para ele, para acalmar o coração do rei Saul. A amizade era, no início, forte. Mas com o tempo, essa amizade começa a mudar. E aí a gente tem essa amizade, e como contraste, a gente tem Jonatas, que era filho de Saul, e que começa uma amizade ao qual do começo ao fim ele permanece fiel ao seu amigo Davi. E é interessante, né, o quanto que a gente vai reparar nesse contraste de amizade, até porque, não sei se você lembra, o quanto que muitas vezes as pessoas usam o exemplo de Jonatas com Davi como um exemplo de amizade homossexual. De tão forte que era o relacionamento deles, tem pessoas que dizem que eles eram homossexuais. Mas sabe qual é o problema? É que as pessoas pegam a cultura do mundo, os valores do mundo e interpretam a Bíblia com aqueles valores. Então, o modelo que também nós vamos olhar aqui de Jonatas e Davi, em primeiro lugar, se alguém de repente tem até dúvidas nisso, não pense nesse sentido, porque já é um indício de que a cultura do mundo está na nossa mente. De a gente interpretar a amizade de homem com homem, mulher com mulher, como sendo homossexual, amizade íntima. E aqui já se desfaz esse conceito pelo fato de que a gente precisa entender a cultura do povo de Israel. Era uma cultura que expressar sentimentos era muito claro, é muito normal no Oriente Médio. Por exemplo, a gente sabe que, olha no Novo Testamento, Judas cumprimenta Jesus com um beijo. Os judeus se cumprimentam com um beijo.
E aí, quando a gente vai conhecer toda a cultura do Oriente Médio, por exemplo, é costume deles andar até mesmo de mãos dadas. Eu passei por uma situação lá, quando eu fui visitar o Egito, que eu estava lá no museu, e aí o guia do museu, eu gosto muito de história, eu estava o tempo todo perto dele fazendo pergunta, não sei se ele ficou empolgado, que tinha alguém interessado, sei lá, e aí ele simplesmente uma hora me pegou pelo braço aqui, agarrou meu braço e saiu andando comigo. E eu, como um bom brasileiro que não é acostumado com esse tipo de demonstração de carinho, eu fiquei meio duro ali, meio afastado dele e andando com ele, né, esperando a oportunidade de tirar a mão dele, o braço dele, porque eu estava com vergonha. Mas quando a gente andava no ônibus, a gente via o tempo todo os homens andando de mãos dadas na rua. E para quem sabe, quem conhece um pouco da cultura dos árabes, eles são extremamente avessos aos homossexuais. Eles até são duros a ponto de matar homossexuais. Então, o perigo é de a gente entrar para essa conversa aqui, tentando achar que, de repente, aqui tem... É Deus habilitando a gente a acreditar que o homossexualismo é uma possibilidade. E não é. Aqui, no fato, é uma amizade verdadeira que a gente vai olhar. Mas vamos seguir, então, vamos começar. A gente vai fazer aqui, olhando as duas dinâmicas. Em primeiro lugar, a gente quer olhar, então, a dinâmica, o estilo de relacionamento de Saul e Davi. E a primeira coisa que a gente vai começar a olhar se isso pode se encontrar na nossa vida, é que o tipo de amizade de Davi com Saul, ou a gente deveria dizer, na verdade, Saul com Davi, era uma amizade utilitarista. Olha o que acontece no versículo 1 do capítulo 18. Isso já é depois que eles já tinham, né, Davi já tinha conquistado Golias, etc. É dito assim, depois de uma conversa, dessa conversa, Saul manteve Davi consigo. Então a primeira coisa que a gente precisa tomar cuidado é que Saul nunca foi amigo de Davi simplesmente porque Davi era alguém que ele gostava, que ele amava. Não, Saul viu em Davi que ele tinha uma utilidade. Olha só, ele é um guerreiro, ele tem habilidades. Eu preciso dele perto de mim. E isso é a primeira característica de um relacionamento líquido na nossa vida. Sabe aquela história de a gente conhecer uma pessoa e pensar, tu é médico? Eu preciso manter a amizade com ele, porque vai que um dia eu preciso de um médico e ele pode fazer de repente mais barato para mim, eu posso de repente ligar, ele vai dar um jeitinho para me botar lá no hospital, etc. Eu sou amigo dele, eu mantenho contato com ele porque ele é médico. O fulano é advogado, às vezes provavelmente um dia eu vou precisar de um advogado, eu vou manter contato com ele, até mesmo às vezes até convidar lá na minha casa para de repente fingir conseguir ter uma amizade. Eu tenho amizade com fulano de tal na prefeitura, porque pode ser que em algum momento eu precise de alguém que tenha um jeitinho num documento para mim e ele vai resolver o problema. Mas e quando a pessoa não tiver utilidade para a gente? Se a gente não reconhece na pessoa, de repente, algo palpável que possa ser importante, não que ela não tenha uma característica, um dom, uma habilidade, mas que seja importante para a gente. O que a gente faz com essas pessoas? O que a gente faz com as pessoas na igreja que aparentemente não são úteis aos nossos olhos? A gente se aproxima delas ou se afasta? E a nossa cultura é a cultura de Saul. É uma cultura que geralmente a gente tem contatos de acordo com as suas utilidades, de acordo com aquilo que ela pode me oferecer. Mas isso não é um padrão de Deus. Segundo lugar, nós vamos ver que Saul tinha uma dinâmica com Davi possessiva. Ainda no capítulo 18, versículo 1 e 2, diz que depois dessa conversa, Saul manteve Davi consigo e não o deixou voltar para a casa do seu pai. Presta atenção, o modo como Saul se relacionava com Davi era possessivo. É aquela pessoa, né, que pensava, esse sujeito, ele é meu amigo. Eu preciso dele para mim. Ele tem que estar comigo. E ele não deixava ninguém mais desfrutar dele. Ele não deixava Davi voltar para a casa dele. E quantas vezes a gente também se relaciona com pessoas assim? De repente a gente fica com ciúmes quando o outro começa a estar com outros amigos. De repente aquelas pessoas que tinham amigos na juventude e quando começou a ter uma namorada, começou a ficar com ciúme porque o amigo já não convivia mais com ele. E aí queria casar, até mesmo tentou atrapalhar o outro de casar.
E às vezes tenta tirar, quando já é casado, o marido, né, de lá da casa para viver contigo, para não viver contigo no sentido, né, mas estar contigo o tempo todo. Vamos beber, vamos fazer isso, vamos lá, vamos jogar futebol, vamos isso. E não tem tempo para a família. Por quê? Porque tu é possessivo, ele é meu amigo. Antes de ser casado contigo, ele já era meu amigo. Ela já era minha amiga. Será que a gente não tem se relacionado com as pessoas à nossa volta, achando que elas são nossas? Se esquecendo de que, ainda que são amigos, eu sou eu e ele é ele. E eu não preciso ter o tempo todo essa pessoa perto de mim. E que às vezes é possível ficar tempo sem se ver e ainda assim manter uma amizade profunda. Uma terceira característica de Saul com Davi é que era uma amizade condicional. Ali no capítulo 18, versículo 5 diz: tudo o que Saul lhe ordenava fazer, Davi fazia com tanta habilidade que Saul lhe deu um posto elevado no exército. Isso agradou a todo o povo, bem como aos conselheiros de Saul. Você percebe, olha o que diz aqui, tudo o que Saul lhe ordenava, Davi fazia, com tanta habilidade. Então, a amizade deles, porque a gente vai perceber no próximo passo, era condicionada ao que Davi fazia. Ele era alguém habilidoso. Então, enquanto Davi correspondia às expectativas de Saul, ele era alguém que estava lá no palácio, ele era tratado bem, ele era tratado com regalias. Mas olha o que acontece, na verdade, quando tudo muda. E aí a gente vê agora como a quarta característica, no versículo 8 e 9 do capítulo 18. As mulheres dançavam, aqui uma situação depois de uma vitória, né? As mulheres dançavam e cantavam. Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Saul ficou muito irritado com esse refrão e aborrecido, e disse: atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais lhe falta, senão o reino? Daí em diante, Saul olhava com inveja para Davi. Quando Saul começou a ver que Davi estava se destacando mais que ele, que as suas expectativas eram de que Davi iria fazer ele se tornar um grande rei, e ele começou a perceber que parecia que Davi estava ganhando mais honras que ele, a amizade deles foi rompida. Se tornou descartável. Se tornou descartável. E muitas vezes é assim também na nossa vida. Quantas vezes amigos não correspondem às nossas expectativas, não fazem o que a gente gostaria, não corresponde àquilo que a gente esperava deles e a gente diz: agora eu não quero mais ter contato com eles. Chega. Chega. Olha o quanto que eu me esforço, etc. Ele não se esforça por mim. Chega. E o pior de tudo é a última característica dessa amizade, que era uma amizade que a gente poderia dizer que é diabólica. Porque olha o que acontece ali no versículo 10 ao 11. No dia seguinte, um espírito maligno, mandado por Deus, apoderou-se de Saul, e ele entrou em transe em sua casa, enquanto Davi tocava a harpa, como costumava fazer. Saul estava com uma lança na mão e atirou, dizendo: encravarei Davi na parede. Queridos, essa história, né, ela fala de um espírito maligno que se aposta de Saul. E aqui é preciso a gente fazer uma explicação dentro do contexto do conceito judaico do porquê que isso acontece. E a gente deveria entender duas coisas. Em primeiro lugar, o povo de Israel cria, e assim como nós cremos, mas eles tinham um conceito talvez às vezes mais amplo do que a gente realmente entende, de que Deus tem controle total sobre o mundo. Até mesmo Satanás está sob o domínio dele. E que nada acontece no mundo sem a permissão de Deus. Então, se o diabo ganha permissão para fazer algo, vem da parte de Deus. Não que Deus enviou literalmente, mas que, se nós vamos observar o caminho que Saul trilhou, ele optou para que Deus pudesse permitir isso na vida dele. Seja como castigo, como ensinamento, seja lá o que for que Deus tinha de propósito, mas ele optou entre ser alguém que deveria seguir a Deus como rei, e ele começou a abandonar um relacionamento com Deus e viver segundo a sua vontade. E porque ele não tinha o amor de Deus enchendo ele, ao invés de ele amar Davi, conforme as expectativas dele de amizade não foram supridas, ao invés de ele amar, o mal, a cultura do mundo, a cultura do ódio dominou o coração dele, e ele, na verdade, começa agora a lidar com Davi com ódio.
ele quer matar Davi. E eu digo o seguinte, será que muitas amizades nossas não vão também por esse caminho? Quando a gente começa a se afastar de Deus, e a gente não consegue mais ter relacionamentos no dia a dia, geralmente chega um momento onde a gente tem ódio de uma pessoa. Onde a gente odeia uma pessoa talvez pelo que ela está escrevendo na internet, pelo modo como ela age, pelaquilo que ela defende, e a gente tem ódio a ponto de querer ver aquela pessoa morta. Talvez não morta literalmente, mas se dando muito mal. E Jesus vai dizer que se alguém odeia o seu irmão, já matou, já assassinou ele. Então você é um assassino igual. Nós somos um assassino quando odiamos alguém. Queridos, como é pesado a gente ver que algumas das características de amizade de Saul com Davi podem estar presentes na nossa vida, porque isso é a cultura do mundo. Em contrapartida, olha o que deveria acontecer na nossa vida, que é o estilo de amizade de Jonatas com Davi. Em primeiro lugar, era uma amizade altruísta. A gente ainda olha no versículo 1 aqui do capítulo 18. Depois dessa conversa de Davi e Saul, surgiu então uma grande amizade entre Jonatas e Davi. Que Jonatas tornou-se seu melhor amigo. E Jonatas fez um acordo de amizade com Davi, pois se tornara o seu melhor amigo. Presta bem atenção. Jonatas, ele era extremamente altruísta. Jonatas, ele fez um acordo ao ponto de que ele não estava preocupado com o que Davi tinha para oferecer para ele em primeiro lugar. Eles simplesmente se comprometem um com o outro. Eles firmam um compromisso de manter essa amizade sempre. É compromisso, independente do que vai acontecer. Queridos, como anda o nosso nível de palavra com as pessoas? Uma cultura que antigamente, palavra é palavra e tu não voltava atrás, hoje a gente diz para uma pessoa, cara, tu é muito importante para mim, tu é minha amiga mais importante, tu é minha melhor amiga. E de repente o tempo passa e esse compromisso vai por água abaixo, por N motivos, talvez pela distância. E a gente inventa aqui a desculpa da falta de tempo para não manter a amizade. Mas o compromisso que tu fez ali. A amizade começa com compromisso de duas pessoas que vão se dedicar a fortalecer esse relacionamento, independente se estão perto ou longe. De duas pessoas que vão se dedicar com esforço a manterem convívio, a se preocuparem uma com as outras. Exige esforço. Em segundo lugar, a amizade verdadeira reflete bondade, benevolência. Olha no versículo 4. E Jonatas fez um acordo de amizade com Davi, por se tornar o seu melhor amigo. Jonatas tirou o manto que estava vestindo e o deu a Davi com sua túnica, e até sua espada, seu arco e seu cinturão. Toda essa vestimenta de Jonatas era uma forma de classificar ele como alguém importante. As roupas da nobreza eram roupas importantes, eram roupas caras. Não era qualquer pessoa que tinha. E nesse momento ao qual eles estão num processo de amizade, Jonatas se preocupa tanto e quer demonstrar tanto o carinho dele para o seu amigo, que ele tira aquilo que faz dele um rei, por assim dizer, um príncipe, e dá para o seu amigo que não era nada, teoricamente, no conceito, né, do império daquela época ali. Então, queridos, a pergunta que eu faço é, e como nós agimos nas nossas amizades? As nossas amizades são marcadas por bondade? São marcadas por essa questão desse altruísmo a ponto de dizer, eu abro mão de coisas para mim e posso dedicar com bondade coisas para outras pessoas? Eu ajo com bondade com as pessoas, me preocupando com elas, dedicando tempo, talento, até mesmo o meu tesouro, para dar presentes para os meus amigos, para demonstrar o quanto eles são importantes para mim. Terceiro lugar. Opa, ficou repetido aqui? Agora sim, sacrificial. Terceiro lugar, sacrificial. É uma amizade que a gente vai ver aqui no capítulo 19 agora, do versículo 1 ao 3, diz assim: Jonatas, porém, gostava muito de Davi e o alertou: meu pai está procurando uma oportunidade para matá-lo.
tenha cuidado, amanhã cedo, vá para um esconderijo e fique por lá. Sairei e ficarei com meu pai no campo onde você estiver. Falarei a ele sobre você e depois contarei a você o que eu descobri. Queridos, de novo, olha como Jonatas lida até mesmo com seu pai, que era uma pessoa que ele deveria obedecer à autoridade dele. No conceito judaico, o respeito pelos pais era algo muito forte, digno de castigo, castigos severos. Por isso que a história do filho pródigo é profunda, porque aquilo ofendeu extremamente. Hoje, um filho desrespeitar o pai e falar algumas palavras duras, não acontece praticamente nada, mas naquela época era algo sério. Então, o que Jonatas estava fazendo diante da amizade dele, demonstrava o quanto que ele realmente estava disposto a se sacrificar pelo bem, pelo seu amigo. E eu pergunto de novo, e nós, com os nossos amigos? O quanto que nós estamos dispostos a sofrer pelos nossos amigos? O quanto que nós estamos dispostos, talvez, quando se fala de ser bom, a de repente abrir mão de coisas para a gente, de dedicar tempo para a gente, para fazer coisas para os nossos amigos, talvez. Para poder ouvir ele. De repente sair de um lugar distante e ir para outro simplesmente porque o teu amigo está passando por um problema. De talvez você pagar um preço que deveria ser o teu amigo e você vai pagar esse preço, que é o caso aqui de Jonatas. Ele deixa Davi fugir e ele poderia sofrer a consequência, mas quem deveria sofrer era Davi, ele não tinha nada a ver com isso. Ah, é meu amigo. Bom, mas ele que criou o problema com o meu pai. Deixa a nossa amizade fora disso. O meu pai, eu e meu pai são uma coisa, a nossa amizade é outra. Mas ele ama tanto o amigo dele que ele está disposto a sofrer por ele. E nós estamos dispostos a pagar o preço pelas nossas amizades? Quarto lugar, essa amizade era uma amizade com característica de libertadora. Aqui, no capítulo 20, versículo 42 diz, e que Jonatas disse a Davi, vá em paz. Porque, já que Saul estava querendo matar Davi, ele sabia que o risco era grande. E Davi não estava disposto, por respeito à autoridade de Saul, a matar Saul. Ele só tinha uma alternativa, a ir embora. E agora? A amizade está em jogo. Provavelmente eles nunca mais iriam se ver, talvez. E Jonatas tinha que fazer uma escolha. Ou a gente mantém a amizade, que é muito importante, tu é uma pessoa essencial na minha vida, então tu fica, mas tu pode morrer, ou eu deixo tu ir. E muitas vezes também a gente vai ter que tomar decisões na vida, de se afastar de amigos. De dar bênção para eles seguirem o caminho deles. De talvez correr o risco de amizade, talvez acabar por escolhas que eles vão fazer, de mudar de profissão, de se casar, mas porque ele amava a Davi, ele sabia que era o melhor para a vida de Davi. Jonatas diz, vai em paz. Ao contrário de Saul, que era possessivo e dizia, tu não vai sair daqui do palácio, Jonatas diz para Davi, vai. E nós? Incentivamos pessoas a se desenvolverem, talvez, amigos nossos a prosperarem, a florescerem na vida, ou a gente só quer ter eles ao nosso lado? E por último, que eu diria talvez que não é a mais essencial, mas é uma das coisas mais importantes, era uma amizade espiritual. Ali no capítulo 20, versículo 42, diz assim, vai em paz, pois temos jurado um ao outro, em nome do Senhor. Quando dissemos, o Senhor para sempre é testemunha entre nós e entre os nossos descendentes. O que unia a amizade dos dois não era somente interesses incomuns, no sentido, de repente, que eles gostavam de futebol, que eles gostavam do mesmo filme, do mesmo seriado, que eles tinham vínculos de amizade por causa de família, que conviveram juntas, cresceram juntos por causa do colégio. Mas o que unia a amizade deles era Deus. E eles viviam uma amizade em torno de Deus. Tanto que a promessa da amizade de compromisso foi feita com Deus, para que isso não fosse rompido. E que tipos de amizade, eu diria, a gente tem vivido e buscado? Amizades que contribuem para a gente estar mais próximo de Deus, ou amizades que nos afastam de Deus? Amizades que nos ajudam a entender a vontade de Deus para a nossa vida, ainda que não seja a nossa vontade,
Ou amizades que só falam sempre o que a gente quer ouvir, mas que muitas vezes não é o melhor para a nossa vida. Amizades, no conceito bíblico, tem que ser feitas em torno de Deus. Não quer dizer que talvez a gente não vai ter amigos que não são cristãos. Mas os verdadeiros amigos nossos deveriam ser cristãos. Os principais, os melhores amigos nossos deveriam ser cristãos. Porque são essas pessoas que vão ter valores, que vão nos inspirar a fazer o correto, quando a gente talvez vai ter a tentação de viver segundo os valores do mundo. Mas que tipos de amizade a gente tem tido? Amizades diabólicas, que no primeiro sinal de problemas tal, nos odeiam, ou amizades que se preocupam com a gente a ponto de talvez falar verdades duras, mas porque eles nos amam e falam em amor por causa da vontade de Deus. Mas sabe o que é pior de tudo, queridos? É que quando a gente olha para essas características, eu penso e eu entendo que é extremamente difícil a gente vivenciar isso. E o Zygmunt Bauman, ele tem mais uma frase a respeito disso, da dificuldade que ele diz assim: o amor tem se tornado líquido. Acredito que todos estamos cientes disso, num grau ou outro. Portanto, não é uma questão de abrir os olhos. O verdadeiro problema é quem é capaz de fazer o que deve ser feito para prever. Deve ser feito para evitar o desastre que já podemos prever. O problema não é a nossa falta de conhecimento, mas a falta de um agente capaz o que o conhecimento nos diz de ser necessário fazer. Está bem estranha essa frase, né? E urgentemente. Em resumo, ele está dizendo, não falta conhecimento, aquilo que eu falei semana passada. Falta obediência. Mas o problema maior é que a gente não consegue obedecer. A gente sabe que a gente deveria viver uma amizade no estilo de Jonatas com Davi. Mas a gente tenta e tantas vezes não consegue. E a gente vai ver, em outras palavras, o apóstolo Paulo dizendo que, na verdade, isso já é uma constatação de Deus. Ele vai dizer em Romanos 3,10, não há nenhum justo sequer, nenhum sequer, não há ninguém que faça o bem. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas enganam, seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam seus caminhos, e não conhece os caminhos da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus, portanto ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Paulo diz, olha, realmente ninguém consegue viver isso na sua plenitude. Então, se ninguém consegue, como que a gente vai buscar isso? Na sua plenitude. A gente consegue, talvez, alguns indícios de amizades assim. E aí eu volto para aquilo que eu falei bem no começo do culto, e na semana passada. O ponto-chave tem a ver com quem pode fazer a gente obedecer a isso. E Jesus diz lá em João 15:13, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos amigos. Vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento. Amem-se uns aos outros. Jesus diz, ninguém tem maior amor do que esse, de dar a vida pelos seus amigos. E eu, Jesus, dei a vida por vocês. É isso que a Páscoa agora de novo nos lembra, e na verdade todo culto nos lembra. Todos os dias a gente deveria lembrar. Jesus é o verdadeiro amigo, que olha para a gente, e Paulo vai dizer, em Romanos também, sendo nós inimigos de Deus, Deus toma a iniciativa de enviar o seu próprio Filho para morrer em nosso lugar. Ele chama a gente de amigo, aqueles que são seus inimigos. E ele morre por nós, se sacrifica. E esse é o modelo. E o fato que a gente precisa, em primeiro lugar, entender é, você só vai ter amizades verdadeiras se você se aproximar de Jesus. Se você ter um relacionamento profundo e não líquido com Deus. Você só vai ter os seus relacionamentos transformados quando você estiver completamente próximo de Deus. Por quê?
Porque quando você vive longe de Deus, você cresce dentro de uma cultura. E a cultura que a gente vive, acima de tudo, é essa cultura de Saul, que é a cultura do mundo. O mundo inteiro vive uma cultura de amizades corrompidas pelo pecado. E quem nasce num ambiente corrompido, complicado, tu vai viver segundo esses costumes. Se tu nasce numa família que tem alguns costumes ruins, sei lá, de falar palavrão, você vai aprender a falar palavrões. E vai ser muito difícil romper com isso. Mas quando você se aproxima de pessoas que não falam e começam a te criticar ou questionar, corrigir, e começam a dizer cada vez que tu fala, não faz isso, vai ser difícil. Mas a cada dia você vai se tornando mais parecido com aquelas pessoas que não falam. E esse é o padrão que a gente precisa entender. A gente vive numa cultura, todos os dias da semana, muito tempo, da cultura de Saul. De amizades pecaminosas, diabólicas. E quanto mais a gente viver fundamentados nessa cultura, se relacionando somente com esse tipo de pessoa, mais essa cultura vai moldar a nossa vida. E a gente vai trazer isso para dentro da igreja. E vai achar que o problema é a igreja. Mas o problema está no fato de que a igreja tem amizades ruins nos seus convívios, porque é uma comunidade, muitas vezes, ou na maioria das vezes, de pessoas que não têm um relacionamento profundo com Deus. Porque se eu tivesse uma amizade verdadeira com Deus, isso iria me influenciar. E eu iria ser um amigo estilo Jonatas, na maioria das vezes, com as pessoas que eu convivo, na igreja e lá fora. E ainda que eu não vou ser perfeito, e eu vou falhar, eu vou poder ser alguém que vai pedir perdão. E que vai ser humilde de reconhecer os seus pecados com um amigo. Que vai poder chegar no outro e dizer, eu falhei contigo nesse momento. E vamos recomeçar a nossa amizade. E vai haver perdão. Porque é isso que Jesus nos ensina no seu relacionamento com a gente. Sacrifício, perdão, isso é amor. Quando Jesus diz, amem, pois, o Senhor teu Deus, e diz, amem ao próximo como a si mesmo, ele está dizendo, como eu vos amei, amor, amem uns aos outros. É esse o modelo. Mas você precisa se aproximar de Deus, para que as suas amizades sejam melhores. A gente reclama tanto de solidão, a gente reclama tanto de um mundo que as pessoas não se buscam. Será que não parte da gente? Não deveria partir da gente? E eu digo todos nós aqui na igreja, para mudar esse padrão, para mudar o que o mundo tem se tornado, um mundo individualista, cada um por si, e dizem Deus por todos, mas Deus não vai ser por aqueles que não têm união. Deus não trabalha por aqueles que não são unidos. Deus não abençoa pessoas que não vivem em união. Literalmente, Deus não vai abençoar grupos de pessoas que não são unidas. Seja uma igreja que diga cada um individualmente, eu amo a Deus. Mas isso não é sinônimo de amar a Deus se você vive com brigas com pessoas e não sabe perdoar, não sabe se relacionar. Deus não vai abençoar ninguém, nenhum grupo de pessoas que não sabem viver em união. E toda mudança começa na busca por Deus, de uma espiritualidade sadia. E isso vai se refletir automaticamente em todos os outros relacionamentos. Quero te convidar a você baixar a sua cabeça e ter 1 minuto de silêncio para a gente poder refletir sobre o que mais Deus falou com você nesse momento. Qual foi, talvez, de repente, até mesmo uma atitude, que, de repente, nos exemplos de Saul, ou talvez Jonatas, que você vê que você precisa mudar, começar a ter ou deixar de ter na sua vida. De repente Deus mostrou para você algo que você tem feito e não deveria fazer nas suas amizades. O que mais Deus falou com você?
Senhor nosso Deus, nós queremos te pedir perdão, Pai, porque ainda que pertencemos a Ti, tantas vezes, Deus, o mundo, a cultura do mundo tem influenciado o nosso relacionamento contigo, temos nos afastado de Ti e, como consequência, isso também atrapalha os nossos relacionamentos de amizades. Deus, nós te pedimos que Tu nos revele que atitudes, Deus, temos tido como de modo semelhante a Saul nas nossas amizades. E nos leve a um arrependimento sincero, Deus. Quantos amigos talvez nós nos afastamos por N motivos, Deus. Pessoas com as quais nós convivíamos talvez diariamente, amávamos, Senhor, estar com elas e hoje já não estamos mais. Nos perdoe, Deus. E, Senhor, que Teu Santo Espírito nos conceda a graça de também agir como Jonatas agia com Davi e vice-versa, Senhor. Que o Teu Santo Espírito, Senhor, na medida que a gente convive contigo e recebemos amor incondicional, nos inspire também a viver esse mesmo amor, Senhor, com as pessoas à nossa volta. Tem perdão, perdoe os nossos pecados, Deus, e nos transforme para a Tua honra e Tua glória. Porque somente assim, Deus, somente quando nós vivermos em união como Teu povo, as pessoas à nossa volta vão reconhecer que Tu és um Deus verdadeiro. A missão da igreja vai ser cumprida. Senhor Deus, age no nosso meio e una cada dia mais a nossa igreja. Una, Senhor, a nossa cidade, Deus. Una o nosso país, Senhor. Use a Tua igreja para transformar a cultura do nosso país, da nossa cidade, dos lugares onde nós estamos, nos nossos trabalhos, profissões, onde tantas vezes as pessoas vivem lutando entre si para se beneficiar. Nos ajude a sermos mais unidos, Deus. É isso que nós te pedimos, no nome santo de Teu Filho Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém.